Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre bacia obstétrica e estética fetal. O primeiro conceito que a gente precisa entender é sobre o que é um parto eutóxico. É aquele parto que acontece normalmente sem nenhuma intercorrência. Os partos distóxicos são os partos que são difíceis. Quando a gente tem um parto, a gente tem três principais estruturas que vão envolver. O primeiro, o útero, que ele contrai de maneira rítmica, de cima para baixo, que é chamada de tríplice gradiente descendente. Além disso, tem o canal de parto, que é formado por bacia óssea, colo do útero e vagina, e a bacia obstétrica, que é formada pelo sacro, cóccix, íleo, isco, pube e sínfise púbica. A bacia obstétrica ela é formada por três estreitos. O estreito superior é limitado pelo promontório e pela borda superior do pube. Como que a gente vai avaliar esse estreito? A gente vai fazer o exame de toque. E se a gente tocar o promontório, quer dizer que aquela bacia tem um estreito com um diâmetro pequeno. Então, vai ser mais difícil para o feto sair. Então, tocar um promontório é ruim. Já o estreito médio, ele é limitado pelas espinhas ciáticas, terço médio do sacro e a borda inferior do pube. Para avaliar o estreito médio, a gente vai também fazer o exame de toque. Se a gente tocar as espinhas ciáticas, ou seja, elas forem muito pontiagudas, então vai ser ruim também, pelo mesmo mecanismo, ou seja, o diâmetro vai ser pequeno. Então, se a gente trocar espinhas pontiagudas, são ruins, e espinhas apagadas são boas para o parto. O último estreito é o estreito inferior. Nele, a gente vai avaliar o ângulo subpúbico. Ângulos que são maiores que 90 graus vão ser bons, porque também vai ter um maior ângulo para o feto sair. E ângulos menores que 90 graus são ruins, vão ter partos mais difíceis. Além disso, é muito importante a gente avaliar como é que vai estar o feto para que a gente tenha um parto. O primeiro conceito é chamado de atitude fetal. O feto ele pode estar com diferentes inclinações da sua cabeça. Então, a gente tem o feto que vai estar com a cabeça fletida, ou seja, vai estar com o queixinho no peito, defletido grau 1, grau 2 e grau 3. A partir do grau 2, a gente não consegue fazer o nascimento via vaginal, a gente vai precisar da cesárea, porque o ângulo da cabeça do feto não vai permitir com que ele passe pelo canal vaginal. Outro conceito é a situação fetal. O feto ele pode estar de maneira longitudinal, ou seja, o eixo fetal igual ao eixo materno, transverso, ou seja, bem de ladinho, ou oblíquo, que ele vai estar meio que na diagonal. Quando ele está transverso, a gente vai ter que ter uma conduta de cesárea. E o oblíquo ele vai meio que se decidir se ele vai virar transverso ou se ele vai para longitudinal e aí nascer via vaginal. Além disso, outros conceitos importantes são a apresentação e a posição fetal. A apresentação, ela vai ser qual parte do feto que vai entrar na bacia, podendo ser, então, cefálica, que é a maior parte dos casos, pélvica ou córmica, que é só apenas 0,5% dos casos. E a posição fetal vai ser o lado materno para qual o dorso fetal está voltado, seja direito ou esquerdo. Agora a gente vai ver alguns exemplos disso. Aqui nessa primeira imagem a gente consegue ver que o bebê está longitudinal, cefálico e com o dorso voltado para a esquerda. A segunda imagem mostra que o feto está longitudinal e pélvico, porque a pelve dele que está sendo apresentada na bacia. E a última imagem, o bebê está de uma maneira transversa e córmica. Além disso, a gente vai ter a variedade de posição, que vai indicar o ponto de referência da apresentação fetal e o ponto de referência ósseo da bacia materna. A gente sabe que quando a gente é um feto, as suturas do nosso crânio ainda não estão fechadas. Então, a gente vai ter as fontanelas. De trás para frente, pensando então aqui posterior, a gente vai ter a lambda, que é a fontanela então, que
está mais para posterior. Seguindo ela, a gente vai ter a sutura sagital, que vai chegar no bregma, outra fontanela. Seguindo o bregma, a gente vai ter a sutura metópica. E pensando ainda, continuando, a gente vai ter a linha facial e, por fim, o mento. Então, quando o feto estiver fletido, quando a gente fizer o toque vaginal, a gente vai conseguir sentir o lambda, seja mais posterior, que é indicado pela letra O, e a sutura vai ser a sutura sagital. Então, ponto de referência, bregma, e linha de orientação, sutura sagital. Quando o feto estiver defletido de primeiro grau, quando a gente fizer o toque vaginal, a gente vai sentir o bregma, que é indicado pela letra B. E a linha de orientação vai ser a sutura sagito-metópica, porque a gente vai sentir um pouquinho das duas. Já quando o feto estiver defletido em segundo grau, a gente vai conseguir sentir a glabela do feto e a linha de orientação vai ser a sutura metópica. E por fim, quando o feto estiver defletido em terceiro grau, a gente vai conseguir sentir o mento e a linha vai ser a linha facial. Então aqui é um exercício para a gente treinar. Aqui quando a gente for palpar, por exemplo, essa cabeça desse feto, a gente vai conseguir sentir aqui atrás, uma fontanela maior, que é o lambda. O lambda, nesse caso aqui, ele vai estar voltado para onde? Para a esquerda anterior, pensando que aqui é o pub da mulher. Então, como a gente sabe que o lambda ele é definido pela letra O e ele está voltado para a esquerda anterior, a gente vai indicar como O e A. Então, vai ser occipito esquerda anterior. Se a gente perguntar aqui qual que é a linha de orientação, vai ser essa aqui, a sutura sagital. E o ponto de referência, então, é o lambda, como a gente tinha visto. Se eu perguntasse qual é a apresentação, seria cefálica. Por quê? Porque é a cabeça do feto que está se apresentando na bacia. E se eu perguntasse qual é a situação, seria longitudinal. E aqui a gente tem um outro exemplo. Nesse exemplo, a gente consegue, se a gente fosse fazer a palpação, a gente ia sentir essa fontanela aqui, que é o bregma. E se a gente fosse ver alguma linha, seria a linha sagito-metópica. Então, a gente consegue inferir que o feto ele vai estar defletido, tipo em primeiro grau, que a gente está vendo o bregma e a sutura sagito-metópica. O bregma, nesse caso, ele está voltado para a esquerda posterior. E como o bregma ele é indicado pela letra B, se a gente fosse fazer a sigla, seria BEP, bregma, esquerda, posterior. Então, o feto está defletido, grau 1. Agora, um outro exemplo. Nesse caso aqui, se a gente fosse fazer o toque vaginal, a gente ia conseguir sentir a lambda, a sutura sagital. Se a gente está sentindo a lambda e a sutura sagital, quer dizer que o feto está fletido, que é a maioria dos casos. Nesse caso aqui, a lambda está voltada para onde? Para o pub. Então, a gente vai ter a sigla aqui, OP. Lembrando que a lambda é representada pela letra O, OP, occipito púbica. Por hoje foi isso. Se tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. E até a próxima aula.